Assim sendo, por que todos nós não entramos juntos? Bozai olhou para os outros dois. Certamente, resolve surgiu no rosto de Jaiden. Para ele, a exploração, desta vez, só foi considerada bem-sucedida se ele encontrou uma herança de magos. Eu não tenho objeções. Lei Lin parecia calmo na superfície, mas era contrário ao que ele sentia. Ele estava ciente da pessoa que deixou para trás esta herança e o que foi enterrado aqui. Rank 4 Magos, uma pessoa virtuosa em lendas. Herança do grande mago cerrou o coração de Lei Lin ardia de desejo. Os três tiveram a mesma opinião e entraram na passagem de metal enferrujada. O túnel era largo, o suficiente para acomodar 3 adultos caminhando lado a lado. Como eram 3 jovens, naturalmente eles tinham mais liberdade de movimento. Lei Lin tocou a parede e pó cinza caiu, revelando a parede de metal prateada atrás dela. No começo, parecia frio como gelo, então novamente pareceu quente. Este metal deu uma sensação estranha quando os dedos de Lei Lin tocaram nele. Descoberta de um metal desconhecido, não registrado no banco de dados. Após uma varredura, a voz de Chip soou. Esta é a Liga de Sangue chorando. Parece que durante a sua fundição, requer o sangue fresco de animais ou escravos. Alegadamente, há um certo limite para o seu efeito nos corpos espirituais. Bozai sussurrou nos ouvidos de Lei Lin. Se os mágicos fossem tratados como plebeus, então Bozai pertenceria à nobreza dentro dos magos. Seu conhecimento ainda superou o de Lei Lin em certas áreas. Além disso, alguns materiais preciosos só podiam ser obtidos em tais famílias, e Lei Lin não tinha acesso a eles. Bloodcring alou e Lei Lin ordenou silenciosamente. Aiship, grave a composição. BIP. As informações de destino são coletadas, salvando no banco de dados. Pasta. Informações sobre recursos. Bloodcring aloe. O maior indicador de Chip soou nos ouvidos de Lei Lin. A distância até a tela de proteção observada anteriormente está diminuindo. Jaiden andou à direita, subitamente falando. Como essa é uma passagem construída por esse tipo de liga, pode haver algo aparecendo adiante, um corpo espiritual. Lei Lin e Bozai gritaram em uníssono, com o rosto horrível. Para os acólitos, eles não possuem medidas defensivas eficazes. Para ataques corporais espirituais, eles não tinham boas contramedidas para isso. Se fossem acólitos regulares, eles teriam recuado há muito tempo. No entanto, Lei Lin e os outros eram diferentes. Bozai e Jaiden tinham artefatos mágicos, que poderiam ser temporariamente usados para defesa. Embora estes não fossem artefatos mágicos defensivos como o Falenstar Pendante, ainda poderiam proteger seus espíritos de serem atacados por enquanto. Quanto ao próprio Lei Lin, ele pesquisou sobre corpos espirituais por mais de 2 anos. Sob a ajuda do Aiship, seu conhecimento sobre os corpos espirituais excedeu até mesmo alguns de seus professores. Nesse momento, Lei Lin estremeceu, a densidade de energia negativa no ar aumentou em mais 3,14% do que as configurações regulares, a voz de Chip soou. Este ambiente parecia ser gravado pelo Aiship antes. É um dos ambientes mais adequados para os corpos espirituais sobreviverem. Um forte instinto de medo surgiu do corpo de Lei Lin. Está aqui. Os olhos de Lei Lin apertaram. Havia um buraco brilhante aparecendo na frente deles. Depois de passar pelo buraco da caverna, Lei Lin e o resto sentiram uma luz radiante, cujo olhar incomodava os olhos e não podiam deixar de fechar os olhos. Quando abriram os olhos novamente, já haviam entrado em um mar de flores de cores variadas. Tulipas, papoulas flamejantes, crisântemos vermelhos grandes e sinuosos, lírio de cala verde, várias flores que Lei Lin conhecia e que não conhecia estavam florescendo naquele jardim florido. O jardim parecia estar sob algum feitiço. Diferentes estações de floração e diferentes áreas de flores estavam florescendo descontroladamente neste jardim. As flores do mundo secular eram apenas para decoração. Depois de um rápido fôlego,
Leilin descobriu muitas ervas úteis para os mágicos. Muitos eram aqueles que nem mesmo Croft conseguia encontrar. No entanto, agora eles estavam sentados aqui neste jardim. Violet Leaves Flower, Nose Root Fruit, Libélula Ambulante, Girassol Invertido e até mesmo a Flor do Vácuo Jaiden e Bozain também engasgaram de espanto. No final, havia muitas espécies de flores que Leilin não pôde reconhecer, mas vendo onde eles foram plantados, seu valor deve estar acima do da Flor do Vazio. Agora, Leilin finalmente sabia por que os jardins de Ilan foram nomeados. Este enorme jardim tinha pelo menos uma dúzia de quilômetros quadrados. Quantas plantas valiosas estavam aqui? Quanto vale a pena dos cristais mágicos? Leilin só pensou nisso por um tempo e sentiu-se aturdida. Ah, a chama dourada do sol. Na verdade é a chama dourada do sol. Jaiden olhou para uma planta flamejante no meio com um olhar fervoroso. A força da chama dourada do sol pode ser combinada com a água grelha para ajudar os acólitos do fogo a se tornarem revolucionários. A taxa de sucesso é aumentada em 20%. Jaiden murmurou e sua mão, sem saber, foi pegar o fogo vermelho do sol Golden Flame. Não, Leilin pareceu pensar em algo e falou de repente. Infelizmente já era tarde demais. Jaiden ignorou completamente o aviso de Leilin e pegou o canteiro de flores ding-ling ding-ling ding-ling. Um som similar ao shime soava e era extremamente melodioso para os ouvidos. O ar parou. O vento parou. Leilin e os outros dois não sentiram nada abaixo de seus pés e foram imediatamente transferidos para outra área. Parecia ser o interior de uma vila. As 4 paredes foram exibidas com móveis novos. Na mesa amarela pálida, havia uma lâmpada que continha uma chama laranja avermelhada. Onde é este lugar? Jaiden falou, perdendo a voz. Um tipo de mecanismo de defesa. Parece que fomos transportados para outra área. Leilin sorriu ironicamente. Bozain estava olhando para Jaiden agora, e ele não parecia mais amigável. No entanto, também há boas notícias. De acordo com as tradições do período Kukeral, se resolvermos esse mecanismo, a maioria do mecanismo defensivo do remanescente perderá imediatamente o efeito. O rosto de Bozain ficou sombrio. Originalmente, tínhamos muitas oportunidades para explorar e tudo isso por sua causa. Ele apontou para Jaiden. Leilin suspeitava que, se não fosse pelos perigos que espreitavam na área, Bozain provavelmente o atacaria. Tchê! Quem está aqui para brincar com Alice? A voz de uma garota mecânica soou. Na virada de um corredor, algo apareceu. Uma boneca ocidental. Leilin notou o manequim gigante que estava nas sombras do canto do corredor. Este boneco ocidental parecia ter tamanho de adulto. Os globos oculares eram de gemas azuis costuradas. Vestia um vestido rosa e tinha belos cabelos loiros. No peito, havia um laço vermelho. Uma figura espírito vingativo. Bozain gaguejou. Figurinha vingativa do espírito. Leilin não tinha ouvido falar dessa palavra antes. Obviamente, este era um corpo espiritual de algum tipo. Olhando para o corpo físico da figura vingativa do espírito, Leilin percebeu que suas pesquisas e sondagens sobre o aspecto do espírito tinham acabado de ser em um nível superficial. No mínimo, ele era completamente ignorante sobre esses tipos de espíritos vingativos que pareciam se situar entre a ilusão e a realidade. Ele. Você vem brincar com Alice? A loira apontou o dedo para Leilin. Seus braços eram feitos de tecido e não tinham palma. Apenas um braço nu que era um hemisfério brilhante. Bang! Um campo de força translúcido imediatamente explodiu atrás de Leilin. Ele voou no ar e não conseguiu se conter enquanto voava em direção ao boneco de pano. Venha aqui. Meu pequeno bebê. Deixe Alice te abraçar. A boneca de pano abriu os braços como se quisesse abraçar Leilin. Jaiden e Bozain olharam um para o outro e imediatamente deixaram a boneca de pano e recuaram. Eles realmente abandonaram Leilin e foram embora. Leilin jogou 2 bolas de fogo na boneca de pano e colocou-a em chamas. No entanto,
O fogo foi rapidamente extinto, e nem mesmo um traço do dano foi encontrado na boneca de panos de Ingmund. Os braços do tamanho de um bebê apareciam fracamente do vazio e pareciam puxar Leilin. Um par de braços de garota estava tocando a cintura de Leilin agora. Uma sensação entorpecida estava se espalhando imediatamente de sua cintura. Os olhos de Leilin brilharam com violência e imediatamente jogaram uma poção amarela no chão. Uma tela de proteção amarela apareceu imediatamente ao redor do corpo de Leilin, separando os incontáveis braços do tamanho de um bebê. Poção do escudo revolucionário de Trevar. A única poção de defesa a que Leilin tinha acesso agora mostrava seus efeitos. Arg! Você machucou Alice. O rosto da boneca de pano se abriu, revelando dentes afiados. Eu vou comer você. Um par de bocas meio transparentes imediatamente apareceu diante de Leilin e se abaixou. Caixa ondulações pareciam ter se formado no escudo amarelo de luz defensiva, soltando ruídos que não podiam mais suportar o ataque. Esse ataque está superando rapidamente as capacidades da poção. Leilin sentiu o item em seu pescoço. Agora não é o momento certo para usar o meu trunfo. Depois disso, uma poção vermelha flamejante foi lançada por Leilin. Poção ardente intensa. Também isso. Leilin sentiu várias pérolas cor-de-rosa em seu saco e jogou nas chamas. Durante a sua estadia em Extreme Night City, ele teve alguns resultados de pesquisa sobre corpos espirituais. Além de pesquisar as leis dos corpos espirituais, ele também obteve algumas informações sobre o que esses corpos espirituais mais odiavam e o que poderia prejudicá-los. Estas pérolas de cor rosa continham um dos melhores efeitos. As pérolas rosa logo explodiram nas chamas, revelando pó rosa. Após essa adição, a chama ficou rosa também. Continuou a se espalhar até encher as mandíbulas da besta. As enormes mandíbulas da besta soltaram um rugido aterrorizante e logo foram queimadas em cinzas pela chama. Ao mesmo tempo, a chama parecia ter passado pelo vazio, estendendo-se até o rosto da boneca de pano. O boneco de pano cobria o rosto enquanto soltava um uivo alto e indignado. Depois que o fogo final da chama desapareceu, a tela radiante no corpo de Leilin desapareceu completamente. Leilin pousou no chão. Em sua cintura estavam as cicatrizes causadas por duas pequenas mãos. Suas sobrancelhas franzidas. As roupas nas costas já estavam corroídas, deixando para trás duas pequenas marcas negras na pele. A lesão causada por um corpo espiritual deve ser removida imediatamente, se não continuar a se espalhar. Leilin retirou apressadamente várias folhas brancas e aplicou-se na ferida. De repente, uma sensação refrescante pode ser sentida pela lesão. As janelas do lado estavam quebradas e duas figuras foram imediatamente carregadas. Bozai olhou para Jaiden, o ambiente, e depois olhou para Leilin no chão. Ele sorriu ironicamente. Parece que não importa para onde vamos, sempre voltaremos para cá.